já foi apresentado, o Coronel Hans. Queria agradecer o convite, especialmente ao Edi, porque eu me sinto muito honrado em não ter colaborado diretamente, mas em ter me incentivado e mais honrado em estar aqui participando de uma conversa interessante, né, para fomentar esse conhecimento. Queria agradecer aqui também Joel, Coronel Wagner, né, que foram sempre incentivadores. Nós trabalhamos muito a várias mãos, né, bem como todos os demais que aqui estão. E queria aqui fazer um adendo, né, muito importante, que a arquitetura ela é peça fundamental desse entendimento normativo. E aí eu faço questão de destacar a Denise Sá, representando a aula. E com certeza esse é um conhecimento que nós devemos prospectar nos nossos arquitetos, nos nossos alunos, porque segurança é estética. Eu vou iniciar com esse conceito, porque nós que trabalhamos com os projetos de incêndio e analisávamos os projetos de incêndio, nós tínhamos muitas discussões, até porque o mercado, o projeto de incêndio, ele é feito por profissionais tanto da engenharia como da arquitetura, mas eminentemente no processo de executivo do projeto, no processo, vamos dizer assim, decorrido da entrega da obra, tínhamos muitas discussões, o quanto é feio um extintor de incêndio, o quanto é feio uma placa de sinalização, o quanto é feio uma luminária mal colocada, e vários outros itens de segurança. E aí eu faço questão de dizer, a estética ela não impede, a segurança não impede a estética. E aí, já pegando o métier, né, a segurança não influencia na estética. A gente pode ter, né, na estética a segurança devida para fazer essas preservações de vida. A NT49, uma técnica, eu já falo tanto para o público projetista como para os demais, né? Ela não é restritiva, ela não veio para atrapalhar o projeto, o bom projeto. Ela é um bom caminho. E esse bom caminho, ele preserva vidas. Nós, como projetistas, aí eu vou ser mais amplo, arquitetos como projetistas de espaço, nosso ideal é realmente trazer a felicidade, o conforto, o sonho, tornar aquilo, né? E por que não também a vida, a felicidade, a segurança? Apesar de termos direcionamentos, né, vivos com relação a diretrizes mínimas de habitação, uma norma dessa, ela traz uma discussão, eu já falei com o Edi, um pouco difícil. Ninguém discute se um edifício de 170 metros de altura, na beira-mar, ele está preparado quando ele bota um rooftop lá em cima, né? E rooftop é o nosso terraço, né? Simples assim. E nós temos uma vista maravilhosa. Estou falando da beira-mar, mas qualquer canto que nós ponhamos aí um rooftop, né, como é chamado atualmente, mas os nossos terraços, ele gera, né, uma contemplação. E essa contemplação, e aí eu não tenho conhecimento, ele tem, os psicólogos, né, gera várias reflexões de vida. E aí nós temos que trabalhar isso. Essas reflexões, esses pensamentos, né, eles têm que ser bem trabalhados. E o arquiteto ou o projetista, ele perpassa no conhecimento dele isso. Então, o que eu digo? A norma, ela não é uma diretriz, mas ela tem uma recomendação de boa prática. Então, na medida do processo de briefing de um projeto, seja ele de uma requalificação, de um projeto do zero, ou de um bem preservado em nível de edifício histórico, ou mesmo de um elemento urbano como viaduto, uma ponte, ou algo do tipo, tem que passar no briefing essa conversa. Quando a gente está deixando de brechas para aquele elemento, para aquilo acontecer, mas é uma conversa difícil, tem que ser permitida. O cliente tem que estar aqui. Inclusive, eu faço um adendo, não em tom de crítica, mas em tom de agradecer. O mercado deve ouvir isso. O mercado é que nos faz fazer aquela casinha de 40 metros quadrados, né? E aí se destaca a área comum dos grandes condomínios. Então, assim,
O que é que nós estamos diante? Estamos diante de vamos dizer assim, um isolamento, eu até chamo de, eu escrevi aqui no texto, eu achei bem interessante. Qualidade de vida privatizada, que é o quê? Que é simplesmente a gente deixar espaços esses, né, de isolamento, né, altamente, vamos dizer, colocados como sendo algo só para aquele tipo de nicho de pessoa. Então, assim, o que é que eu coloco? Não se assustem com a norma, ela é uma boa prática, é orientativa. A segurança, de uma maneira geral, ela faz parte da estética, a gente tem como tornar isso. O Edie colocou vários exemplos. Com certeza, esse parâmetro de dobrar, ele traz uma segurança e traz uma beleza estética, a vida é bonita. Só que tem gente que inventa, né? Tem situações que as pessoas são muito inventivas e inventam riscos. É isso que a gente tem que discutir. E o conceito de rooftop, terraço, hoje na nossa cidade, ele está muito presente nas edificações residenciais, sobretudo, mas também nos retrofits. O que é essa mudança de conceito? Você pega um prédio bem colocado, e aí eu vou colocar naquela área ali nossa da Mulheres, da Aldeota, e esse prédio passa por um retrofit, uma requalificação, onde ele era um simples escritório, ou ele era algo do tipo, né? E aí um comércio, um shopping, e aí o que ocorre? Você cria um rooftop para agregar valor, um restaurante, algo do tipo, um café, local de treinamento, que a gente sabe que tem, né? Casamento, coisa do tipo. E ele simplesmente pega uma área que não tinha valor nenhum e ele agrega. Mas também agrega, se ele não tiver cuidado, ele agrega riscos. Porque locais como esse, as pessoas bebem, né? As pessoas discutem, as pessoas refletem sobre a vida, porque o visual é belíssimo. Né? E eu estou falando de edifícios eminentemente, vamos dizer, comerciais. Pode, mais uma vez, pode ser um edifício administrativo. Mas quando a gente vai para os residenciais, e aí as estatísticas, e a gente já colocou, né, que é a maioria, nós temos edifícios onde os rooftops ficam no meio do edifício, ou eles ficam na parte superior, o rooftop está no meio do edifício, as áreas comuns de convivência ficam no meio do edifício, e os terraços, né, belíssimos, eles ficam realmente no topo, a fim de agregar esse tipo de um valor estético e um valor visual. Só que, mais uma vez, nós podemos, a partir de um normativo desse, orientador, trabalharmos melhor com relação a esse tipo de segurança. Porque, acima de tudo, nós queremos preservar vidas. E isso não tem preço. Como bem colocou o Joel no início, né, e o Ed enfatizou, se tudo que nós fizermos salvarmos uma vida, ótimo. Eu tenho certeza que nós, arquitetos, nós que vamos fazer essas intervenções públicas também, nós temos a convicção que aquilo ali salvou uma vida, é surreal. Eu digo isso porque ao longo dos meus 27 anos de carreira de bombeiro, eu peguei apenas 2 ocorrências de tentativa, certo? Uma das quais eu tive a honra de trabalhar junto com a Edi. Eu vi a complexidade que é, e também a simplicidade que a gente pode favorecer para aquilo estar certo. Então, depois de arquiteto, eu tive outro entendimento. E hoje, nos momentos que eu tenho oportunidade, e eu digo, falei, nos momentos que eu tenho oportunidade de participar dos kick-offs, dos briefings, né, de ou requalificação ou de projeto, eu coloco essa situação, a fim de que nós possamos realmente fazer uma diferença através desse conhecimento, desse debate. E por fim, eu coloco que a nossa norma, coloco assim, ela precisa de muito desenvolvimento ainda, porque nós lidamos muito com o visual. Não foi minha intenção trazer nada visual, porque eu percebo que ela está em construção de soluções, seja em rigor de execução, como será o vidro, como será o anteparo, como será os elementos de suporte desses vidros, ou como será o mínimo para se ter de distâncias, para pontes, para rooftops. Isso aí é muita discussão, é muito importante, um pouco técnico, a engenharia,
a arquitetura, os locais realmente fazem a diferença, e aí a doutora Karine realmente está com um ótimo trabalho, e acima de tudo não, né? Conjuntamente com o mercado, nós precisamos aqui do Sinduscom participando dessa discussão, nós precisamos dos condomínios também discutindo isso, porque eu sou defensor de que na hora do incêndio todos desçam. Aquele conceito que a gente tinha aí, nada de suprir para a coberta para ser resgatado por helicóptero. Eu sou desse conceito. Até porque os elementos que nós temos na coberta, são elementos que dificultariam bastante, ou tornaria até impossível o resgate através de um helicóptero. Então, desçam. Então, nesse conceito, o acesso à coberta do edifício residencial, eu vou dar como sugestão, ele já deveria ser controlado. Controladíssimo. Porque, primeiro, apesar de a gente ter nosso normativo, a área de segurança na coberta, mas é um conceito muito antigo. Eu digo que é um conceito muito antigo que vários corpos de bombeiro do Brasil não usam mais. Mas, aquela história. A engenharia e a arquitetura, elas são dinâmicas, então elas vão se melhorando. E usem, mais uma vez, a NTS 49 como uma boa prática. Não se furtem, é uma leitura muito boa, mas ela abre um horizonte, e nem a 15775, 55, que é a de habilitação. Ela abre um horizonte muito bom para nós, para que a gente possa trazer à tona uma discussão que não é fácil, mas que ela deve ocorrer de projeto. Muito obrigado. Obrigado, Coronel Hans. Seguindo a programação, ele é engenheiro